E algumas considerações são super importantes no processo dessa avaliação, né, do psicodiagnóstico. Então, primeira coisa, né, que vocês têm que ter em mente, ter sempre presente a realidade sociocultural em que o sujeito vive a sua história pessoal. Se deixar, eu vou ficar aqui 1 hora, 2, 3, só falando dessa lâmina, de tão importante que ela é, tá? Por quê? Quando os pais chegam no consultório, né, eu estou lá no consultório e eu preciso entender, né, qual que é a demanda desses pais, o que esses pais querem comigo. Porque todo atendimento infantil, seja ele para um psicodiagnóstico, ou seja ele para um atendimento normal, a gente sempre começa fazendo uma entrevista com esses pais. Tem psicólogos até que falam que pode até levar a criança. Eu não gosto desse primeiro encontro, eu gosto de sentar com os pais. Tatiana, mas e quando os pais são separados? Eu tento, quem liga, né? Eu brinco assim, quem entrou em contato? Então, foi a mãe que entrou em contato? Foi o pai que entrou em contato? Foi a madrasta? Foi a avó? Quem que entrou? Quem que está solicitando isso aí? Mesmo que a avó fale assim, eu tô ligando porque a minha filha trabalha o dia inteiro e eu aqui vou levar meu neto para fazer avaliação. Então, isso aí, para mim, já é eu já começo a costurar a avaliação desde o primeiro atendimento, desde o primeiro contato com esses pais, né? Ou com quem entrou em contato, como que foi esse contato, por telefone, né? Mensagem pelo WhatsApp, como que eles me abordaram, o que eles falam, tudo isso aí, gente, já vai fazer parte do quebra-cabeça, tá? Tudo isso, ok? Bom, aí quando eles chegam no meu consultório, então primeiro eu vou marcar com esses pais. Se os pais são casados e podem ir juntos, o ideal, que tem a diferença entre ideal e a realidade, o ideal é que os pais estejam juntos nesse primeiro atendimento para eu poder fazer essa entrevista inicial, essa anamnese infantil, né? Essa entrevista é feita com os pais. Mas muitas vezes, nem sempre, o ideal é o real. Então, muitas vezes o pai trabalha viajando, o pai não tem tempo, né? Ou os pais são separados e eles não possuem uma relação amigável de ir junto, porque eu já atendi vários pais separados e que vão juntos na anamnese infantil do filho, ok? Então, até isso, como que essa dinâmica familiar funciona, isso já vai ser importantíssimo na minha avaliação. Porque, na realidade, 50% da avaliação é esse contato que eu vou ter aí com os pais. Vocês verem o tanto que isso é muito importante, tá? Então, eles chegam no meu consultório. Então, assim, eu vou observar. Eles chegam no consultório, como que eles se comportam no consultório. Eu sempre tenho, assim, não em termos de estética, mas, assim, de necessidade que eu percebo. Então, eu tenho um sofá que cabem 3 pessoas sentadas, se preciso for. Tem uma cadeira individual, de propósito, e tenho a minha cadeira. Então, quando eu recebo esses pais, eu já deixo a minha prancheta lá, lá na minha cadeira, né, porque eles não vão sentar lá, porque qualquer lugar que eles assentarem, seja no sofá ou na cadeira individual, da minha posição, aonde eu estou sentada, eu vou observar, eu consigo enxergá-los. Então, por exemplo, se os pais sentaram junto no sofá, se eles sentaram no sofá de forma separada, se a mãe sentou no sofá e o pai sentou na cadeira individual, né? Então, tudo isso para mim, eu já estou computando aqui. Como eu brinco, quem me conhece, eu falo, já estou colocando aqui na minha estante virtual, porque são peças que eu já estou colhendo. E é muito importante eu observar essa dinâmica, porque muitas vezes eu estou observando a mãe aqui falando, mas no meu campo de visão, eu consigo pegar o pai, eu estou enxergando o pai aqui, né? Ou ali, eu consigo, qualquer lugar que eles assentarem, se eu olhar para um, eu consigo ver o outro, e se eu olhar para o outro, eu estou vendo no meu campo de visão o outro aqui. Porque quando um fala, um vira o nariz, né? Quando um fala, um balança a cabeça. Então, tudo isso, para mim, já vai ser dado importante para eu perceber isso aí, ó, a realidade que a criança está inserida. Qual é o contexto daquela criança, né? Aonde que essa criança vive? Porque uma coisa é o que os pais falam, a outra coisa é o que acontece. E a gente tem que partir do princípio que a gente está ali com uma neutralidade para poder escutar, observar, perceber. E eu tenho que perceber. E muitas vezes as palavras não dizem a realidade. Não que os pais querem me passar para trás, porque até eles acreditam no que eles estão dizendo. Então, eles vão me falar o que eles acreditam.
E o nosso objetivo, né, seja numa avaliação com uma criança, seja qualquer tipo de atendimento dentro da psicologia, é eu ajudar esses pais ou a pessoa a enxergar o ponto cego dela. É o que ela não vê. Eu brinco sempre que a gente não vai no psicólogo para escutar o que a gente sabe. A gente vai para poder conseguir escutar aquilo que eles não estão dando conta de ver, porque senão eles não iam pedir ajuda. E se os pais chegam no consultório, é porque eles estão querendo ajuda, eles não sabem como agir com o filho, eles não sabem o que eles querem, eles podem fazer, né? Eles querem dicas, eles querem muitas vezes coisas práticas. Então, eu tento observar. E aí eu vou tecer algumas perguntas, e detalhe, eu falei com vocês que eu deixo a minha prancheta lá na minha cadeira, para eles não sentarem na minha cadeira. Só que é mais assim, para eu anotar uma coisinha ou outra quando necessário, porque se possível, eu prefiro não anotar nada. Naquele momento que eu estou ali sentado com aqueles pais, eu estou inteiramente entregue para aquele atendimento. Ou seja, eu vou observar, eu vou sentir, eu vou perceber, eu não vou ficar preocupada em anotar, tá? Eu não vou ficar preocupada em anotar. Então, uma dica que eu falei com vocês, que tem dicas preciosas, que eu dou para vocês é o seguinte: lá na faculdade de psicologia a gente aprende anamnese, né? Várias perguntas, inclusive, né? No curso a gente fala sobre entrevistas, os detalhes, tudo direitinho. Só que eu, Tatiana, prefiro não anotar nada. O que eu faço? Eu converso com esses pais, o que vocês querem de mim? Vou tecendo algumas perguntas, ok. Por que eu não anoto, né? Por que você não anota, Tatiana? Porque depois eu vou mandar a anamnese para os pais pelo e-mail, ou eu já deixo lá um impresso para entregar para eles levarem para casa. E no final dessa entrevista, eu falo com os pais: olha, eu vou entregar para vocês esse questionário aqui, nessas perguntinhas, para vocês levarem para casa, ou vocês preferem que eu passe por e-mail, para vocês responderem. Muitas das perguntas que estão aí são perguntas que a gente já conversou, que eu já perguntei para vocês aqui, tá? Mas eu gosto de dar para vocês responderem em casa, porque pode ser que na hora que vocês estejam em casa respondendo, vocês podem lembrar de mais coisas, né? Vocês vão ter mais calma e tempo para poder anotar, para poder falar, né? Você pode escrever, a mãe pode escrever, o pai dá uma lida e acrescenta, ou se vocês preferirem, cada um responde um questionário diferente, eu vou deixar a critério de vocês. Então, eu acho que fica um trabalho mais redondo, fica um trabalho mais consistente. Por isso que eu gosto, e com a prática, né, eu percebi que essa forma de atendimento, essa forma, me trouxe uma consistência maior de dados, tá? Porque aí eu vou ter esses dados necessários que eles vão anotar lá, que a gente vai conversar aqui, mas eu não fico preocupada em olhar para os pais e anotar, olhar para os pais e anotar. Porque quando eu olho aqui para anotar, eu perco o contato visual. E muitas vezes eu vou perder uma linguagem corporal, que a gente sabe que na comunicação, a linguagem corporal, ela fala muito mais do que essa linguagem, né, do que o verbal, do que a fala, ok? Então eu fico ali me entregue a observar. E aí, voltando aqui para esse contexto social aí da criança, onde ela está vivendo, eu vou querer saber quem é essa família, né? Em que cadeira, tá? O pessoal que me conhece sabe que eu adoro essa palavrinha. Em que cadeira esses pais estão assentados? Porque uma coisa é ele chegar lá para mim, quem está lá no meu consultório é o papel do pai e o papel da mãe, que está ali na minha frente. Só que não necessariamente eles fazem essa função. Só que é lógico, se eu perguntar: pai, você faz a função de pai? Mãe, você faz a função de mãe? É lógico que eles vão falar comigo que sim, né, gente? Então, não é uma pergunta que eu vou fazer. Eu preciso observar se isso está acontecendo na prática. Então, eu pergunto, né? Primeira coisa que eu falo: o que trouxe vocês aqui? Qual que é a demanda? O que vocês querem de mim? Aí nós vamos conversar. E só que aí eu vou começar a tecer perguntas para eu investigar essa família. Então, o que você faz, pai? Você trabalha, mãe? Como é o dia a dia? Como é a rotina dessa criança? Né? Essa demanda que a escola fala do seu filho, que ele tá assim, que ele tá assado, que ele tá hiperativo, que ele não tem atenção, acontece em casa também? Vocês também observam a mesma coisa que a escola está demandando, que tá orientando vocês, que está falando do seu filho, né? Para eu ver se há uma coerência, né? Se eles também percebem isso. Outra coisa que eu gosto de perguntar muito: pai, como é na sua família? Né? Lá na sua casa, né? Você tem mais irmãos? Seus pais são vivos? Né? Essa criança convive com esses avós?
Vou perguntar, por quê? Porque eu preciso saber qual é a função desse pai no sistema dele. Isso para mim é importante, né? E eu preciso também saber um pouquinho da história dessa mãe, né? Porque a história, a gente parte do princípio que a história daquela criança que você vai atender começou muito antes, né? Começou no imaginário desses pais, começou lá quando esses pais se conheceram. Ah, quando eu tiver um filho, eu quero que chame Pedro, né? Quem que escolheu o nome desse filho? Vamos supor que o menino que eu vou atender lá chama Pedro, né? Quem que escolheu o nome desse filho? Né? Da onde vocês tiraram esse nome? Né? Vocês namoraram muito tempo? Né? Como que vocês se conheceram? Lá na sua família, pai, como que é você com seus irmãos, com a sua mãe? E aí, nessa hora, acontece muito, gente, o que a gente fala assim de o dedo duro aparece. Sabe aquela coisa de dedo duro? Porque, por exemplo, aí vamos supor que a hora que o pai começa a falar, a mãe vira e fala assim: ah, não, Tatiana, ele lá na casa dele? Ah, minha filha, ele é tudo para a mãe dele. É tudo, ele faz tudo para a mãe dele. Ou ele, ah, não, Tatiana, lá na casa dele, o pai dele morreu cedo, ele que ajudou a cuidar dos irmãos. E ele cuidou de todos os irmãos dele. Isso tudo para mim já é dado. Porque se eu já sou mãe dos meus irmãos, como que eu vou ser mãe da minha filha? Como que eu vou ser pai do meu filho se eu já sou pai dos meus irmãos? A gente só senta numa cadeira. Apesar da gente ter várias funções na vida, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, né? Eu sou neta, a gente tem vários. Só que eu preciso estar para um bom pai e uma boa mãe, né? Boa que eu falo assim, para que eles consigam realmente tomar as rédeas e sentar na cadeira de pai e mãe daquela criança, eles têm que estar sentados na cadeira de filho do pai deles. Então, como que é isso aí? Por isso é que eu vou um pouquinho atrás. E é engraçado que quando eu começo a fazer essas perguntas, o pai fala assim comigo: ah, mãe, ai, Tatiana, eu não vim falar de mim aqui. Né? Eu vim falar, quem vai fazer terapia, que eu tô buscando, é ajuda pro meu filho, não é para mim. Aí eu falo: pai, mas para que eu entenda aonde o seu filho, em que contexto ele está inserido, eu preciso entender aonde você está sentado, aonde a sua esposa está sentada, para eu entender esse contexto. Né? Porque, na realidade, a criança, a avaliação que eu vou fazer do seu filho, essa avaliação ela tem que estar inserida dentro de um contexto muito maior, que é esse contexto histórico. Ok? Porque, tipo assim, quando começou a engatinhar, quando começou a andar, aquelas perguntas tradicionais, isso, eu muitas vezes eu não perco muito tempo nisso aí, só quando eu vejo que é uma necessidade maior ali, eu pergunto. Por quê? Porque eu vou dar essas perguntas para eles responderem em casa. Eles vão lá anotar para mim, depois eu vou ler. Então, eu fico atenta às perguntas que eu acho necessário naquele caso, naquele momento, que eu investigar a história da família daquela criança. Por isso que eu falo que se deixar, eu vou ficar aqui mais de uma hora só nessa lâmina, porque eu preciso investigar esse contexto com detalhes, ok? Se tem irmãos, como que é a convivência com os irmãos, né? Se eles quiseram ter mais filhos, por que só tem esse filho? Por que ele é filho único? Por que vocês começaram a ter mais filhos? Tudo isso eu vou perguntando e vou sentindo. E é lógico que a gente sabe que uma pergunta leva a outras. Uma resposta que os pais dão já vai suscitar na minha cabeça outras demandas, outras perguntas que eu vou investigar. Sempre com o objetivo de investigar a história daquela criança. Lembrando que a história começa muito antes do nascimento dela, no sentido de história dos pais, né? Qual é a história desses pais que aquela criança veio? O livro já estava sendo escrito antes mesmo da criança nascer. Ela entrou no meio da história. Então, como que é esse processo aí? Como que foi? Porque senão, gente, a nossa avaliação, ela fica rasa. E aí vai aquele negócio: nossa, Tatiana, eu levo meu filho até no psicólogo e não adianta nada. Lógico, eu não posso olhar aquele indivíduo fora do contexto dele, né? Do contexto que ele vive, da família que ele está inserido. Por isso que é muito importante a gente estar investigando isso aí, tá? Então vamos passar para frente, senão eu vou ficar falando só disso aqui. Então, lembre que esse contexto dos pais é extremamente importante. Outro detalhe importante, antes de a gente passar para a próxima lâmina, que é o seguinte: no final da entrevista com os pais, eu sempre gosto de perguntar para esses pais o que eles esperam de mim, tá? Então, isso é muito importante. O que vocês esperam de mim, né, com essa avaliação? O que vocês têm
em mente? Qual é a expectativa? Porque eu não posso deixar esses pais saírem dali com uma expectativa que eu não posso corresponder. Ah, eu queria que você consertasse meu filho, né? Que você curasse meu filho. Não, isso eu não vou fazer. Ah, eu queria que você me orientasse. Sim, orientação a gente vai a partir de agora. Eu já vou poder orientar vocês muita coisa a partir de hoje. Ok? Então, é isso aí que é muito importante, tá? Qual é a demanda e o que eles esperam de mim. Então, isso aí eu tenho que contextualizar, ok? Então, vamos seguir aqui. Outra coisa muito importante no processo da avaliação. Lembrar que uma avaliação psicológica é sempre um meio, um recurso para compreender e explicar os comportamentos humanos. Então, ou seja, a avaliação psicológica tem início e fim? Tem. Porque o psicodiagnóstico tem início e fim. Eu vou começar com a entrevista com os pais, vou atender a criança, né, nos atendimentos, para eu poder fazer uma avaliação, eu vou aplicar testes, né, então eu vou aplicar os testes, e no final eu vou dar uma devolução para os pais. Ok? Então, isso aí tá claro. Tem início, meio e fim. E tem uma receita? Tem. Né? Tem uma receita, assim, entre aspas, no sentido assim, quais os testes eu vou aplicar, o que eu tenho que fazer. Sim, tem. Como que eu vou formatar esse relatório final para poder entregar para os pais. E tudo isso, gente, são temas que a gente explora, né, durante o curso, né, nesse curso de psicodiagnóstico infantil, né, tanto detalhar essa entrevista, como que testes aplicar, como que a gente vai aplicar esses testes, como corrigir esses testes, ok? Como eu vou alinhavar esses dados, como que eu vou fazer o relatório final para poder entregar. Então, a avaliação psicológica, que é o psicodiagnóstico, é uma peça de todo um trabalho que a gente vai fazer, porque eu tenho a entrevista com os pais, que eu disse para vocês, né, a realidade social dessa criança, eu tenho muitas vezes a observação da escola, porque se a criança é encaminhada pela escola, então talvez eu sinta a necessidade de ir lá na escola, conversar, na escola ter que marcar para ir lá conversar com a professora, com a orientadora, né? Tem casos que não tem necessidade, então cada caso é um caso. Por isso que existem receitinhas de como fazer algumas coisas, mas cada atendimento, ele vai ter algo diferente, por quê? Porque vai depender da demanda. Então, tem casos que a demanda não é escolar, então eu não preciso nem aplicar testes que vão investigar questão de aprendizado, porque não tem problema nenhum. É uma criança que vai bem na escola, é uma criança que não tem problema de aprender, né? O problema dessa criança, muitas vezes, pode ser só a agressividade, é uma coisa muito mais comportamental. Isso não está afetando o desenvolvimento dela na escola em termos de aprendizado. Então, já os testes que eu vou estar avaliando isso, eu não vou precisar aplicar. Entenderam? Então, tudo isso aí, a gente vai costurando e vai aprofundando mais durante o curso, vocês vão estar aprendendo esses itens, ok? Então, só lembrar que a avaliação psicológica é só um dado, porque eu vou juntar a entrevista, eu vou juntar a avaliação, eu vou juntar, né, com o SES, eu vou juntar as observações lúdicas, né, das brincadeiras que eu vou fazer com a criança no meu consultório, eu vou juntar as dinâmicas que eu vou fazer com ela. Então, tudo isso aí, no final, é que eu vou montar o quebra-cabeça. Então, tudo isso são pecinhas importantes. Por isso que a avaliação é uma das peças, mas não é a única. Porque quando eu for avaliar uma criança só com teste, a avaliação fica pobre, né? Eu tenho que acrescentar com outras coisas, eu tenho que colocar outros temperinhos aí especiais para poder incrementar essa avaliação, tá? E que muitas vezes o teste também não traz. Né? Tem coisas que o teste não vai trazer, que é a observação lúdica, a observação do comportamento da criança. Muitas vezes, para vocês terem ideia, dependendo do contexto familiar e da demanda, tem casos que eu peço, ó, na próxima sessão eu quero que venha a criança, quero que a criança venha e a irmã venha. Vamos supor que o Pedro lá tem uma irmã. Então, a irmã vai também. E aí eu vou atender e vou observar como que os dois se comportam. Ok? Então, vai depender do que eu estou sentindo que é necessário observar. E aí eu vou tentar conduzir os atendimentos baseando naquilo que eu preciso investigar naquele caso. Né? Se é comportamento, né? O que é. Então, muitas vezes, Tatiana, você faz um atendimento familiar no psicodiagnóstico? Depende. Vai ter casos que muitas vezes eu sinto necessidade de chamar a família toda para eu observar a família no meu consultório. Vai ter casos que não tem necessidade. Né? Vai depender da demanda aí. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Bom, então, como eu falei, o uso de teste psicológico no processo avaliativo nunca pode ser feito sem auxílio de outros testes e outras técnicas de avaliação. Então, como eu disse, os testes são válidos?
excelentes. Os testes são peças fundamentais. Tanto é fundamental que mesmo quando a criança não vem encaminhada para fazer uma avaliação, para fazer um psicodiagnóstico, eu faço a entrevista com os pais da mesma forma e falo, ó pai, ó mãe, durante o atendimento com o seu filho, eu vou aplicar alguns testes, né, para poder nortear o meu trabalho, porque eu acho que é importante, é a forma que eu tenho de trabalhar. Eu comunico aos pais que eu vou aplicar alguns testes na criança, sim. Só que quando a criança não vem com uma demanda específica de um psicodiagnóstico, eu não tenho a obrigatoriedade de entregar para eles um relatório por escrito. Eu posso passar um retorno para esses pais verbal, que inclusive é uma coisa muito importante. Falou-se de atendimento infantil, automaticamente já está subentendido que, pelo menos a forma de eu trabalhar, né? Que eu trabalho muito essa forma dentro da área da sistêmica, olhando a família como um todo. Então, quando eu vou atender uma criança, eu sempre, de tempos em tempos, eu chamo esses pais no meu consultório. Até na entrevista inicial, eu falo com esse pai, com essa mãe. Eu já vou nortear eles como que vai ser o trabalho. Então, por exemplo, foi encaminhado para fazer um psicodiagnóstico. Eu falo com os pais, ó, a gente está fazendo a entrevista aqui hoje, eu vou marcar agora algumas sessões para a criança, né, para você trazer seu filho, sua filha, vai vir, eu vou aplicar alguns testes, fazer algumas dinâmicas, né, algumas atividades lúdicas com ela, e depois eu vou passar esse resultado para vocês. Aí, no final, eu vou falar, ó pai, ó mãe, semana que vem já pode vir só vocês. Normalmente, gente, a gente brinca, né, assim, porque vocês adoram uma receitinha de bolo. Então, como eu sei, já vou dizer para vocês, o psicodiagnóstico, eu sei que alguém deve estar perguntando, quantas sessões são? O psicodiagnóstico, normalmente, eu falo que é no mínimo, torcendo e apertando 6 sessões, no mínimo. Por que 6 sessões, Tatiana? Porque a primeira vai ser uma entrevista com os pais. E aí, detalhe, quando eu marco a entrevista com os pais, eu, Tatiana, separo na minha agenda 1h30. 1h30 a 2 horas na minha agenda. Por quê? Porque depois que esses pais saem do meu consultório, porque 1 hora eu acho muito espremido, tá? Não que eu vá gastar 2 horas, eu gasto 1 hora e pouquinho, 1h30, eu mais ou menos, eu reservo um tempo maior do que normalmente eu reservo para a sessão terapêutica, porque eu vou estar conversando ali, colhendo dados. E depois que esses pais saem do meu consultório, eu tenho um tempinho para fazer algumas anotações que eu quero, que eu acho importante, porque se eu esperar no final do dia para eu anotar, pode ser que isso vá se perder, eu vou esquecer algumas coisas. Então, a minha forma de trabalhar é essa. Então, os pais saem, eu já aproveito e anoto algumas coisas para eu lembrar, porque eu evito de ficar anotando na frente deles, não que não possa, pode, tá? Cada um tem uma forma de trabalhar. Mas é porque eu gosto muito de prestar atenção na dinâmica dos olhares, na postura física, corporal desses pais na hora do atendimento, ok? Então, aí eu falo com esse pai, ó, eu vou, então, primeiro com os pais, aí depois mais ou menos 4 com a criança, né, no mínimo, tá, gente? No mínimo do mínimo. E a última com os pais. Então, só aí já deram 6 sessões. Agora, pode acontecer de essas 4 aqui com a criança aumentar para 5, aumentar para 6. E aí eu falo com os pais, olha, vai depender do rendimento dessa criança durante as sessões. Porque tem criança que demora mais tempo para fazer o teste, tem criança que demora menos tempo. Então, eu vou avisando, aí eu vou avisando para os pais, olha, eu vou precisar de mais 2 encontros com seu filho para eu poder fechar o psicodiagnóstico. Tá? Então, eu vou pontuando para os pais, mas eu já falo de cara, no mínimo 4 encontros só com a criança, para depois eu dar a devolução. Mas que muitas vezes pode ser que eu não fique só em 4 sessões, e essas sessões podem aumentar, tá? Mas o início é com os pais e o final com os pais. Esse miolinho aqui é que pode aumentar ou não, dependendo do caso. Ficou claro? E aí, a gente vai trabalhar vários testes, né? Então, por exemplo, durante o curso, a gente vai ver teste de inteligência, teste de atenção, teste de personalidade, tá? Para criança, interpretação de desenho, né? O teste de desempenho escolar. Então, assim, são vários testes que quais deles eu vou precisar utilizar, Tatiana? Todos? Não, vai depender do caso. E aí, durante o curso, a gente explica direitinho isso. Como montar essa bateria de testes para poder fazer essa avaliação. Ok? Início, meio e fim. Certo?